Ceará começou 2012 com uma grande preocupação na área da saúde, o surgimento de novos casos da gripe A. De acordo com dados do Laboratório Central, 14 casos foram confirmados até o fim da semana passada. Pelo menos 8 se agravaram. Até agora, 2 pessoas morreram, entre elas uma grávida que estava internada e não resistiu às complicações da doença. A Secretaria da Saúde do Ceará descarta a possibilidade de um novo surto da gripe H1N1 e antecipou um reforço do Ministério da Saúde no estoque do antibiótico específico para o tratamento da gripe A. Para esclarecer a atual situação do vírus, aqui na capital e em todo o Ceará, o Cena Pública recebe o secretário da Saúde do Estado, Dr. Arruda Bastos, o coordenador da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Antônio Lima, e o coordenador de Promoção e Proteção à Saúde da Secretaria da Saúde do Ceará, Dr. Manuel Fonseca. Obrigado pela presença de todos. Doutor Arruda, então, a gente descarta a possibilidade de um surto nesse momento aqui no estado. Não está caracterizado realmente como um surto. O ano passado nós tivemos, sim, no final do ano, um surto na cidade de Pedra Branca. Que começou numa escola. Começou numa escola, né, através de um professor. Aí realmente foi um surto porque nos dias subsequentes 150 pessoas já estavam contaminadas. A Secretaria de Saúde deu um diagnóstico muito rápido, como agora também, deu um diagnóstico muito preciso e com colaboração do município de Pedra Branca, do Ministério da Saúde, nós atuamos de imediato, não tivemos nenhum caso grave, não foi necessário internar nenhum paciente e a doença ficou restrita a Pedra Branca e caso em Quixadá, um caso em Boa Viagem, mas isso agora não, totalmente diferente, são casos que aconteceram em Fortaleza e na cidade de Beberibe, numa quantidade que não caracteriza realmente um surto da doença. O pessoal pode ficar tranquilo, então, por enquanto. Pode ficar tranquilo, mas nós sempre colocamos aquele alerta, né, dos cuidados, principalmente os grupos de risco, né? Então, uma gestante que apresenta sintoma de uma gripe, febre, dor de cabeça, dor no corpo, deve procurar o hospital, deve procurar o médico que está realizando o pré-natal, o programa de saúde da família, para ter uma consulta e esclarecer realmente os sintomas que está apresentando. Da mesma forma, as crianças devem ter esse segmento mais de perto, que são os grupos, dentre outros, que nós temos maior preocupação. Bacana. Doutor Antônio, desde o final do ano passado a gente vê que a Prefeitura vem intensificando esse trabalho de combate à dengue, isso no começo do ano, com a chegada desse período chuvoso, também vem ficando mais forte. Com relação à gripe A, o que é que é previsto que seja feito, ou o que é que já vem sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde? Bom, em relação ao ressurgimento, né, dos casos de gripe H1N1 agora no município de Fortaleza, é interessante nós notarmos que eles vêm junto normalmente com a plaga chuvosa, né? Então você tem a circulação como a gripe comum também. Como a gripe comum, como a própria dengue, você tem a circulação de uma gama de vírus, né? O H1N1 é um dos vírus respiratórios que estão circulando, né, em Fortaleza. Então é interessante observar, por exemplo, que dos 7 casos confirmados com H1N1 em Fortaleza, eles ocorreram em 7 bairros diferentes. O que é que isso significa? Significa que há circulação do vírus, embora você não tenha um agregado de casos, né, um acúmulo de casos com vínculo epidemiológico. Então, o vírus está circulando em Fortaleza ainda de maneira isolada na maioria dos nichos espaciais, digamos assim, da cidade. Então, o que é a principal questão nesse momento em relação à sua pergunta? O que é que nós estamos fazendo? A principal questão é que o diagnóstico seja feito. O diagnóstico isso seja compete hoje ao Laboratório Central, é isso? Não, mas o diagnóstico, sobretudo clínico, de que haja a suspeita. Até no posto de saúde. Exatamente, ou no posto de saúde, ou no hospital, porque o que provavelmente muda o desfecho de um caso, favoravelmente, é que esse caso seja diagnosticado precocemente e que seja instituído um antiviral específico, como você mencionou no início, que muda o prognóstico de maneira mais favorável. Então, o que é que nós temos feito? Primeiro, nós tivemos agora recentemente uma reunião com todos os diretores dos hospitais municipais, no sentido de alertá-los por essa possibilidade, juntamente com a questão da dengue, não apenas essa questão da gripe H1N1, porque normalmente o profissional que atende é o mesmo profissional, então ele tem que ser capaz de fazer esse diagnóstico diferencial. Com relação à capacitação mais específica, como a gente fez em 2009, quando nós capacitamos na pandemia, tivemos que capacitar a rede básica toda, a rede hospitalar toda, o Estado também fez a mesma
tomou a mesma iniciativa. Isso ainda é uma questão discutível, se nós vamos fazer uma capacitação de grande escala. Mas caso perdurem os casos, caso a gente veja necessidade, caso a gente sinta que há uma dificuldade de realizar esse diagnóstico de maneira precoce, de maneira efetiva, para conduzir adequadamente esses casos, é provável que a gente também realize capacitações pontuais ou de maneira mais expansiva para todo o município. Manuel, o que é que difere exatamente a gripe comum da gripe A, no caso da identificação no atendimento para o médico? Não tem nenhuma diferença, né? A pessoa tem a mesma sintomatologia, que é febre, dor de garganta às vezes, tosse, né? Tosse é importante. Agora, tanto a gripe comum como a H1N1, se ela evoluir para a pessoa que tiver insuficiência respiratória, ou seja, dificuldade de respirar, aumenta as frequências respiratórias, isso no adulto. Na criança, além disso, da dificuldade respiratória, tem batimento das asas no nariz, porque ela apressa a respiração, e tem a tiragem intercostal, ela tem dificuldade de respirar, por isso aparece uma coisinha que não entra, uma costela e outra. Então, nesse caso, tanto a gripe comum como a gripe H1N1 tem que ser tratado como se fosse um caso grave, que é chamado de síndrome respiratória aguda grave. É claro que nós vamos ter que ter cuidado com os chamados grupos especiais. Por exemplo, desses casos notificados, um percentual razoável são em grávidas. Grávidas, normalmente no terceiro trimestre de gravidez, né? Mas por que grávidas? Né? Pode fazer a pergunta. As explicações, pelo menos dadas pelos obstetras e infectologistas, são duas. Uma é de que a grávida, já no terceiro trimestre de gravidez, o bebê está muito expandido e tem uma certa dificuldade, uma certa compressão do pulmão. Esse é um componente. O outro componente é que o bebê é um corpo estranho para a grávida, né? Então, ela naturalmente diminui a imunidade para proteger o bebê, né? Para não criar anticorpos contra o próprio bebê. Então, ela se expõe a outras infecções. Então, por isso que as grávidas, se tiver gripada, a orientação, inclusive, do Ministério da Saúde e da Secretaria, é de que uma grávida gripada, mesmo que não tenha um diagnóstico de H1N1, mesmo que não desenvolva ainda a síndrome respiratória aguda grave, é interessante já tratar, como se fosse, porque ela é um grupo de risco importante. Os crianças menores de 2 anos, né, também, mas as grávidas tem que ter um cuidado especial, né, porque ela tem esses 2 componentes que podem favorecer o desenvolvimento da doença. E são 2 vidas, né? A dela e a do bebê. Agora me diga uma coisa, a gente sempre relata com um certo alarde o surgimento desses casos de gripe A, mas na verdade as complicações por gripe comum causam várias vítimas anualmente, e isso não é tão difundido na imprensa. A que só atribui isso? É porque a gripe comum é banalizada, né? Não é tão gripado, né? Inclusive vai trabalhar, né? Então, uma das orientações dadas para esse período da gripe H1N1 ou gripe qualquer é que, primeiro, as pessoas têm que lavar frequentemente as mãos. Porque às vezes bota a mão na boca e olha como é que vai você, que a gente gosta muito de abraçar as pessoas, etc. E nas mãos ele pode estar levando o vírus da gripe. A outra questão é não compartilhar alimentos. Porque às vezes você está bebendo aqui, o outro bebe também no mesmo copo, bebe na garrafa. Esse é outro cuidado. A terceira é que se você estiver gripado, você tem que ficar em casa. Né? Porque se você, principalmente na escola, está gripado, vai para a escola, todo mundo dentro da sala de aula, se ele tossir, ele está jogando até 1 metro de distância os vírus ou outra coisa que ele tem. Né? Então, outro cuidado que a pessoa deve ter. E um cuidado também importante é, se for tossir, se tiver um lenço, bota o lenço. Se não tiver lenço, nada, bota aqui, tosse aqui. E depois vai lavar. Né? Tem que lavar depois. Não pode tossir, aí ficar se esfregando nas pessoas, que vai por levar. Isso é falta de educação, né? Pois é, então, por isso que é muito banalizada a gripe. Antes da vacina dos idosos, morria muito idoso, depois de 60 anos, por pneumonia. Morria. Houve uma redução significativa. Isso já era uma complicação da gripe comum, a pneumonia. Exato. Ou pelo próprio vírus, né? Ou porque quando a pessoa está gripada fica debilitada, e é fácil que uma bactéria vai e causa uma pneumonia bacteriana. Então, depois da implantação, que no começo queriam matar os velhinhos, né? Houve uma redução dramática
da morte por pneumonia, morte por outra coisa, morte por velhice, por infarto, por AVC, e reduziu dramaticamente a morte por pneumonia. Então é importante, vamos deixar de vacinar os idosos. Eu todo ano me vacino, já passei dos 60, estou com 65 anos, há 5 anos que eu tomo a vacina e não tenho tido gripe nesse período. Mas eu tocou nesse assunto, é bom até esclarecer, porque muita gente relata que quando é imunizado para a gripe comum, geralmente dias após, de repente até no dia seguinte, adquire uma gripe considerada mais forte que já teve. Tem uma relação da imunização da gripe comum com essa gripe muito forte? É associado ou isso é mito? Não, é um mito, porque o problema é que certamente ele já ia ter essa gripe. Porque a virada de proteção, chamando assim, quer dizer, quando é que você está protegido? É 15 dias depois que você tomou a vacina. Então, nesses 15 dias, se você tem uma gripe, você não é pela vacina, é porque você já ia ter a gripe, tá certo? Então, às vezes a pessoa confunde, não, eu gripei por causa da vacina. Não é verdade, porque a vacina não tem possibilidade da vacina causar gripe, mas ela só está protegida 15 dias depois, né, que é o período em que o sistema de defesa cria os anticorpos, etc., para se proteger contra a gripe. Bacana. Doutor Ardo Bastos, a gente viu aí no começo aqui do programa que a Secretaria ela pediu um reforço do Tamiflu, que é esse antibiótico que trata a gripe A. Por que isso foi pedido? Já é uma preocupação ou isso já estava previsto? Olha, quando surgiu o surto em Pedra Branca, aqui no Centro Isso no ano passado. No ano passado, nós solicitamos um reforço e recebemos esse reforço e disponibilizamos o medicamento para todas as regionais de saúde. Então, no estado do Ceará, em todas as 22 micro-regiões de saúde, nós temos o medicamento disponível exatamente para dispensação para as unidades hospitalares. Pedimos um reforço como uma forma de precaução. Eu entrei em contato com o Ministério da Saúde, com o secretário Jarbas Barbosa, que é o secretário desta área, e ele prontamente atendeu o estado do Ceará. Nós também entramos em contato para ver uma discussão a respeito de antecipar a campanha de vacinação, e isso o Ministério da Saúde descartou totalmente. Está previsto para maio agora, né? Está previsto agora no dia 5 de maio, nós vamos iniciar a campanha de vacinação. Esses casos servem para que esse ano se tenha mais facilidade de vacinar os grupos de risco. O ano passado, nós prorrogamos várias vezes o término da campanha porque as gestantes não iam no quantitativo necessário das vacinas disponíveis, as crianças também, as mães não levavam as crianças, os profissionais de saúde, um outro grupo também prioritário. Esse ano, eu acredito que com o surto do ano passado e mais esses casos que a imprensa está divulgando, a partir de 5 de maio nós vamos ter facilidade para vacinar o grupo de risco. E por que a campanha não é antecipada? Porque essa vacina está sendo produzida, ela é produzida de um ano para o outro, porque ela não dá uma imunidade permanente. Então ela é produzida exatamente para que atinja o seu papel, que é de imunizar com os vírus que estão circulando, né? Então, por isso que essa vacina é feita todos os anos. Vamos começar no dia 5, o Ministério vai disponibilizar as doses necessárias e acredito que dessa vez nós vamos ter mais facilidade. E o medicamento está disponível em todas as cidades. Agora mesmo em Beberibe, eu estive com o Dr. Fonseca, com vários técnicos da Secretaria da Saúde, com o prefeito da cidade, com o secretário de Saúde, visitando inclusive a unidade hospitalar, visitando a estrutura de saúde. O município de Beberibe agiu prontamente quando no surgimento dos primeiros casos, como também a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura Municipal de Saúde agiu da mesma forma. Nosso laboratório central que você perguntou, nosso laboratório central realiza o exame, já está colhendo o exame, vários casos estão sendo descartados e outros casos confirmados. Por isso que o nosso boletim ele é semanal, não tem sentido todos os dias você falar que 3 casos foram descartados, um caso foi confirmado. O que dá para se observar é que o Estado do Ceará está preparado, os municípios estão preparados para prontamente fechar um diagnóstico e instituir a conduta correta em termos de tratamento. Doutor Antônio Lima, geralmente Fortaleza ainda se centraliza muito o atendimento de urgência, emergência, e acredito que em casos da gripe A também acaba se transferindo muito paciente para cá. Isso é um motivo de preocupação também para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Bom, em geral pode ocorrer essa coisa da eventual superlotação de hospitais, enfim, eventualmente com pacientes de outros municípios.
mas especialmente em relação às viroses, né, inclui o H1N1, mas inclui as demais, né? Elas aos poucos têm que começar a ser absorvidas pelo dia a dia, pelo cotidiano da atenção básica. Porque, como você mencionou no início, a gripe, né, ela não é um resfriado, né, ela não é uma doença leve. Tem que ser levado em consideração. A influenza, o vírus da influenza, ele não é um vírus considerado um vírus de menor importância epidemiológica. No entanto, nós tradicionalmente, sobretudo assim, se a gente imaginar o Nordeste, a gente pensa, nós estamos com alguns casos. Se você avaliar o Sudeste, sul do país, a última pandemia, eles tiveram 10 vezes mais casos, 15 vezes mais. Porque o vírus está associado muito a temperaturas baixas. E foi na época de julho, a transmissibilidade dele, ela é vinculada mais a temperaturas baixas do que propriamente a chuva. Porém, no nosso caso, como chove, com a aglomeração, a facilidade de transmissão, o vírus é extremamente transmissível, né? Então você tem essa possibilidade de maior disseminação. Mas nós, tradicionalmente, nunca levamos muito a sério a gripe, né? A questão é essa. A questão é que a gente está acostumado sempre a ir trabalhar gripado. Nem a prevenção e nem o tratamento. Exatamente. Né? Então, uma característica importante, por exemplo, da gripe é que a febre, ela é de início súbito. Né? Ela é uma febre que ela é acima, normalmente, de 37,8 graus. Ela não é uma febre leve, digamos assim, uma febre de 37,2, 37,5, né? Normalmente tem um início súbito que caracteriza uma doença que tem que ser observada do ponto de vista clínico, que ela pode complicar. Como você mencionou, ela complica nos idosos, normalmente. Então, uma das questões que a gente tem que, nesse momento, fazer e trabalhar, e nós estamos trabalhando para que aconteça, é que parte desses casos, eles sejam primeiro absorvidos pela atenção básica. Porque no hospital, se você avaliar, se não houver uma classificação de risco rigorosa no hospital, e o que é o risco? É você opor o risco à hora de chegada. O que é a classificação de risco hospitalar? É que você vai dar prioridade a quem tem maior risco. Isso, um cenário em que várias doenças estão circulando, é difícil você fazer adequadamente em algumas unidades. Então, uma estratégia central para tratamento de gripes, entre aspas, de outras viroses, é que passem a ser absorvidas inicialmente pela atenção básica. Ok, a gente vai pedir um rápido intervalo. O Cena Pública hoje debate a situação da gripe H1N1, a gripe A, aqui no estado do Ceará. A gente volta daqui a pouco.